agora podem se desfazer dele, então pode dizer que ele cai a qualquer momento. É essa a visão da juíza. Eu penso um pouco diferente, tá? Eu acho que essa missão ainda não terminou, e eu expliquei para vocês que é o seguinte, o Alexandre de Moraes, ele estava atirando estilo metralhadora, atirava para todos os lados. E agora, o Alexandre de Moraes, ele está atirando com sniper. Ou seja, a missão dele, eu concordo com a juíza, que era para botar o Lula aonde o Lula está, mas a missão dele também tinha a parte 2, que era tirar o Bolsonaro, e já tiraram, o Bolsonaro está inelegível, e ainda tem a parte 3, que é prejudicar muitos bolsonaristas, principalmente o pessoal do dia 8, aquelas pessoas que eles vão inventar que financiaram tudo isso, e também a tentativa de prender o Bolsonaro. Eu acho que a missão, parte da missão foi feita, a outra parte da missão ele continua trabalhando, que é ir para cima do Bolsonaro e o pessoal de uma forma ou de outra envolvida no dia 8. Quer dizer, não tem mais nada senão essas... O Alexandre de Moraes não vai se meter mais com outras áreas se não seja dia 8 e o Bolsonaro. Eu acho que a missão continua. A missão que foi dada, ela continua. Então eu discordo só esse ponto com a juíza. Mas você tem todo o direito de concordar com ela, ou você tem direito de concordar comigo, ou discordar dos dois. Cada um tem a sua visão. Mas vai no comentário e diz para mim, você acha que a missão do Alexandre de Moraes acabou? Ou você acha que, infelizmente, ainda não terminou a missão? Ele vai continuar. Então bota lá. Se você acha que acabou, coloca 1. Você acha que ainda não, coloque 2. Como ele gostou do brinquedinho, como ele gostou do poder, ele foi ficando e só fazendo merda em cima de merda. Desculpem o linguajar, mas enfim. Essa é a palavra para designar o que ele está fazendo com o direito brasileiro. Ele só faz merda. Tá muito bom. E tá difícil de sustentar. Ele ficou pesado. Ele ficou pesado. Ele não soube usar o brinquedinho. Ele gostou demais do brinquedinho. E começou a praticar exageros. E agora, quem o sustenta, a mídia, começou a dar no pé. Começou a dar no pé. E por que eu estou citando esse caso aí desse recuo, desse episódio aí da ameaça aos familiares dele? Porque agora nós vimos, então, o segundo recuo. O segundo recuo explícito. Certo? Segundo recuo explícito. E nos dois recuos, a gente percebe um padrão. Vamos tentar enxergar o padrão aqui. Coisas que se repetem, que a gente percebe no inconsciente, mas às vezes a gente não consegue verbalizar aquilo. Nos dois recuos dele, tanto naquele da ameaça aos familiares, como nesse agora da censura das matérias contra o Lira, ele recuou as duas vezes depois que a imprensa não passou o paninho com Veja Multiuso. Não foi isso? Exatamente. Vocês conseguem verificar esse padrão? Eu vejo. Após a imprensa se recusar a passar o Vênis, a passar o Pinho-Sol, ele recuou. Existe esse padrão. Concordo com a juíza, né? Nós vemos que existe um padrão. Eu sempre tento falar isso para vocês e muitas pessoas ficam naquela, não vai dar em nada, não acredito. Eu falo, e são pessoas que são cristãs, pessoas que acreditam em Deus. Como é que você pode acreditar em Deus e ser tão incrédulo? Como é que você pode acreditar em Deus e ser tão negativo? Cara, ninguém está dizendo que vai acontecer alguma coisa da noite para o dia, mas nós estamos dizendo que já está acontecendo. Só do fato da mídia criticar o Alexandre de Moraes e chamá-lo de ditador, por exemplo, ela falando aqui do ponto 2, esse recuo número 2 que aconteceu agora, ele é interessante, porque olha isso aqui.
Isso aqui foi que nós lemos para você essa semana. Eu acho que foi ontem ou 2 dias atrás que eu li isso para você. Mas para você entender aqui do assunto. Vamos lá, olha isso aqui. Ó. Ânimo sensório espanta a facilidade com que o STF suspende a liberdade de expressão, chegando às raias do absurdo, até os entreveros conjugais de um deputado tornaram-se riscos às instituições. Na terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido dos advogados do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ordenou a remoção de reportagens da Folha de São Paulo, Mídia Ninja, Terra e Brasil de Fatos, em que sua ex-mulher, blá, 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 blá. Então aqui você já viu isso. Aí tem outro, por exemplo. Olha só isso aqui. Olha como é que a mídia está indo direto ao ponto. A mídia não está brincando, né? Olha só essa aqui que são mais fresquinha ainda. Suspensão de perfis por Moraes vira caixa preta com sigilo e exclusão de PF e PGR. Com ordens mantidas em segredo, somente o ministro sabe total de contas derrubadas em seus inquéritos. As decisões do ministro Alexandre de Moraes, que não envolvem pedidos da polícia ou parenteiras da PGR, além do sigilo imposto a inquéritos, tem impossibilitado o acompanhamento global de quantos perfis de redes sociais foram suspensos por ele e por quais motivos. A determinação de retirar do ar uma entrevista da Folha com a ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, se soma a outras decisões do integrante do STF de censurar perfis em redes sociais. O ministro recuou da censura à Folha na última quarta-feira, um dia após determinar a retirada do vídeo do ar. O relatório do Congresso dos Estados Unidos, com decisão sigilosa dos magistrados para suspender perfis das redes sociais, também revelou casos que não partiram da PGR ou da PF e passavam por esses órgãos. Esse fato, atrelado ao sigilo de inquéritos, faz com que somente o ministro tenha condições de saber quantas contas já mandou suspender e por quais motivos. Uma das investigações mais polêmicas, a de fake news, aberta por Dias Toffoli, tem todos os documentos físicos, não digitalizados, sendo que sua totalidade só pode ser acessada por Moraes. A falta de transparência nas decisões tem sido um dos motivos das críticas recebidas pelo ministro. Em alguns casos, ao longo dos 5 anos de investigação comandadas por ele, nem PGR, nem PF tiveram acesso aos conteúdos antes da ordem de providência enviada às plataformas, até mesmo em determinações envolvendo quebra de sigilo. Como mostrou a Folha, o ministro também derrubou perfis e conteúdos apenas com base em relatório de assessoria especial de enfrentamento de desinformação, órgão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, grupo que ele chefiou. O modelo de comunicação de Moraes com as plataformas para dar as ordens judiciais foi exposto no material divulgado pela Comissão do Congresso dos Estados Unidos, comandada pelo deputado republicano Jim Jordan, ligado ao ex-presidente Donald Trump, ídolo do bolsonarismo. Eles têm que sempre fazer aquela equivalência, aquela falsa equivalência, né? Sempre que eles falam do Careca, do Carrasco, eles têm que botar e falar do Bolsonaro. O documento elenca decisões de Moraes em inquéritos em andamento no STF e decisões realizadas a atuação do ministro do STF, do TSE. No caso da Corte Eleitoral de 2022, decisões reveladas são fundamentadas e detalham os motivos de suspensão de contas ou de postagem. Nelas, alguns pedidos partem da assessoria. Então você vê que é interessante que está todo mundo falando sobre isso, né? Todo mundo falando sobre isso. Aí pra gente entender que eu concordo com muitos pontos ali da Ludmilla, eu acho que ela está coberta de razão, ela mostra uns pontos aí que são muito sérios e nós precisamos entender esses pontos. Mas é aquela coisa, eu vejo o Alexandre de Moraes no sniper agora, não está mais na metralhadora, eu vejo que a mídia está preocupada, eu li para você ontem a matéria
que o deputado americano, que agora mandou os 7 questionamentos para o Alexandre de Moraes e para os presidentes da Câmara, do Senado e do TSE, esse mesmo deputado está chegando no Brasil para falar no Senado. Olha que bomba, galera, que bomba, porque ele, agora, a gente não sabe se o Alexandre de Moraes vai responder ou não, e se o Alexandre de Moraes responder, agora a gente pode usar essas respostas do Alexandre de Moraes nesse questionamento no Senado brasileiro. Se ele não responder, também podemos usar o fato de que ele não respondeu no Senado brasileiro para que eles expliquem por que ele não respondeu. Então o Alexandre de Moraes está numa situação de que se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Eu não acredito que ele irá cair hoje. Ninguém acredita nisso. Mas nós acreditamos que muitas coisas já mudaram e o Alexandre de Moraes está muito incomodado. Ele não está mais tranquilão, ditadorzão, faz o que ele quiser. Não. Ele já começa a se preocupar. Ele já começa a olhar para trás e entender que a hora dele não chegou, mas pode estar chegando. E as cagadas que ele tem feito têm só colaborado cada vez mais que chegue mais. O Alexandre de Moraes, as 2 vezes que ele recuou, foi as 2 vezes que a mídia foi para cima dele. Então, uma coisa a gente ainda sabe, que ele tem medo da opinião popular. E se a mídia está indo para cima dele, aí ele se borra de medo e ele vai e muda as coisas. Ele recua. Então, o Alexandre de Moraes não é tão poderoso assim como muitas pessoas pensam. Ele não é tão machão assim como as pessoas pensam. Ele está cagando de medo, sabendo que se ele der mole, ele vai acabar caindo. Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso. Não esqueça que todos os dias voltamos aqui por 22 minutos com o Fábio. Também temos uma live hoje às 15 horas e vou ver se consigo também fazer uma a 1 hora da tarde. Tchau, tchau. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.